Deputado Enio Tato, tem a palavra. Cumprimentar a secretária Natália Rezende, sempre bom ouvi-la, mas já sugiro que realmente mude essa forma, porque uma super secretária não pode vir aqui num dia para falar com todos esses deputados, atender 3 comissões tão importantes como essa de meio ambiente, infraestrutura, né, e de transporte. Cumprimentar o deputado Luiz Fernando, deputado Madalena, os presidentes de comissões, o Ricardo França, né, cumprimentar todos os deputados e deputadas. Secretária, a exposição é muito legal, a gente ouvir, mas eu queria fazer minhas perguntas e vou tentar fazer nesses 10 minutos que eu tenho, até mesmo porque isso aqui vai ser transformado em requerimento de informação. Muitas já foram feitas e não teve resposta. Então, como está gravando, eu quero me ater a essas perguntas. E vou falar de 2 assuntos, no meio de tantos assuntos importantes, porque é o que eu acho que a população mais tem reclamado no meu gabinete, imagino nos gabinetes de todos os deputados aqui. Primeiro, a questão da Sabesp, né? O que a gente tem ouvido? Falta de água em diversas cidades do estado. Lentidão do restabelecimento de água, onde é cortada. Água com cheiro e gosto ruins, imprópria para o consumo. Demissão de funcionários por conta da privatização. E tarifas altas, aumento nas tarifas, como o deputado Emílio colocou. Pergunta: como explicar o lançamento de esgoto pela própria Sabesp no Rio Tietê em junho de 2025 e no Rio Pinheiros em dia 1º de agosto, agora, recente, de 2025? A empresa Sabesp não conseguiu fazer os investimentos emergenciais necessários prometidos na época de discussão da privatização? O pressuposto da privatização não era uma gestão mais ágil e moderna? Não houve um plano de curto prazo para evitar mazelas ambientais? Não era apenas privatizar que iria melhorar, não foi isso que foi vendido para a população? Quais são os principais indicadores de eficiência das empresas de saneamento para os anos de 2025 e 2026, que o governo estadual, através da agência São Paulo Águas, deve monitorar? Isso da Sabesp. E só um pequeno comentário, não dá para a gente admitir, e vou pegar uma cidade como exemplo, que foi noticiário durante 10 dias, cidade de Itapecerica da Serra. Os problemas que teve lá, falta de funcionamento, de equipamento e de atenção, né? Hoje eu recebi uma denúncia, uma reclamação da Ilha do Bororé, deputado Luiz Fernando. Minha base é litoral. Uma ilha que simplesmente o pessoal está sem água, e a água que recebe, água suja, né? E assim por diante. Sobre os serviços, e aí nada melhor do que a gente sentir na própria pele. Eu tenho um escritório de contabilidade, foi feita a transferência de local. Nós pedimos a religação da água. Faz 15 dias que a gente não consegue agendar a religação da água. No local que atende, em Santo Amaro, a loja, né, abarrotado de gente, que fica lá 2, 3, 4 horas de espera para ser atendido, quando o sistema não cai. Resumindo, foi agendado para o dia 12 de agosto, uma ida para lá para pedir o restabelecimento da água. Estou falando isso de uma causa própria, porque é isso que a população resolve. E estou pedindo uma religação de um comércio, né, um escritório de contabilidade, prestação de serviço. Imagina a população. Então o serviço está precário, falta de funcionários e uma burocracia enorme. O segundo item, que está atendendo bastante, que está pegando fogo, né, e muitas manifestações e reclamações, é a questão dos pedágios aqui no estado de São Paulo. A gente imaginava que o Dória era o campeão de pedágio, mas parece que o Tarcísio está com uma volúpia maior que o Dória, né? Então, tal de free flow, né? A instalação do sistema free flow tem gerado polêmicas e protestos. Quais são os custos tarifários desse sistema para os moradores das regiões atendidas que utilizam diariamente essas estradas?
Existem estudos sobre o impacto de cobrança de pedágio na circulação de mercadorias e na produção industrial? A modalidade Free Flow encarece ou barateia a produção industrial paulista? O sistema Free Flow exige que o usuário pague a tarifa por meio de aplicativo ou pela geração de boleto no sistema de internet. É fácil imaginar que parte significativa do usuário que não estão acostumados a esse tipo de cobrança não estão pagando porque desconhecem esse tipo de modalidade de cobrança. O não pagamento em 30 dias é fato gerador de multa aos usuários. Muita reclamação nesse sentido. Quantas multas estão sendo aplicadas no estado de São Paulo por mês por usuários do Free Flow que não pagam pelos meios digitais disponíveis? Há casos de suspensão de carteira nacional de habilitação pelos pontos decorrentes dessas infrações de trânsito. Não estamos penalizando justamente os mais vulneráveis em nome de uma alegada facilidade? Então, essas perguntas, secretária, por quê? Porque a gente percebe as manifestações em todas as regiões do estado de São Paulo, né? Queria registrar e lamentar o que aconteceu aqui na Nova Raposo, na Raposo Tavares, domingo, fim de semana, sábado, domingo, né? Que a população, a Nova Raposa não participaram, que fizemos audiências públicas aqui para tratar dessa obra. E sobre os pedágios, na Bugiro Nacal também, o pessoal que participou, e simplesmente uma manifestação pacífica. No final, receberam a polícia lá, com gás lacrimogêneo, com bomba, de forma truculenta, né? Pessoas que estavam lá protestando e querendo explicações sobre os pedágios na Nova Raposo. E isso tem ocorrido em todo o estado de São Paulo. Queria perguntar também que o Tarcísio, em alguns locais, né, tem revisto essa modalidade de Free Flow e dos pedágios. Se há diálogo ainda para se conversar e para rever essas questões que tanto têm colocado preocupações na população de todas as regiões do estado de São Paulo, né? O pedágio é um problema que a pessoa sente todo dia. A pessoa passa na rodovia todo dia, deputado Sebastião, né? E ela sente no bolso, ela paga todo dia. E com essa modalidade Free Flow, né, muitas cidades têm 1, 2 ou 3, né, radares lá, e a pessoa chega a pegar esses 3 radares diariamente, para levar a criança para a creche, para estudar, para ir trabalhar, professor para ir dar aula. Então é um problema seríssimo, né? E a gente percebe que o Tarcísio está numa volúpia enorme de instalar esses pedágios em todo o estado de São Paulo. E por último, né, para ficar dentro do tempo, sobre a questão do grupo de governança. Né? Esse grupo é formado por comitê e conselhos. A pergunta é, por que não tem membros, não tem convite, não tem membros da Assembleia Legislativa nessa governança? Faço essa pergunta porque tira o poder de fiscalização de nós parlamentares que somos eleitos pela população. Além disso aqui, que não tem a representação da Assembleia Legislativa, tinha um conselho consultivo na Artesp. Esse conselho foi extinto. Eu e o Valdomiro Lopes, deputado Valdomiro Lopes, fomos os últimos que participaram, que eram representantes da Assembleia, que também não era convocado a reuniões conosco. Então é uma forma de evitar a fiscalização, de ter alguém lá para trabalhar nesse grupo de governança. Se a senhora tem alguma explicação a respeito disso, e se é possível rever. E por último, um problema lá na minha região, que eu sempre falo, o trem da CPTM até a Estação Varginha. Foi inaugurado em dezembro, e eu participei da inauguração juntamente com o prefeito, juntamente com o governador Tarcísio, diversos deputados. A Estação Varginha começou a funcionar em caráter experimental. E o prazo era 90 dias. Terminava em abril. Nós estamos em agosto e continua em caráter experimental, funcionando das 10 às 16 horas. A população daquela região não consegue entender uma obra que demorou, uma estação que demorou 10, 15, 20 anos para chegar até lá, e agora está pronta
Os trens estão rodando, mas em caráter experimental, e a população não pode utilizar. Era isso. Muito obrigado, secretária. Antes de Vossa Excelência responder, eu queria só saudar e registrar a presença do nobre deputado Guilherme Cortes. Palavra, deputada. Bom, vamos lá. Obrigada, deputado. Vou ir pela a ordem que o senhor colocou, tá? Em relação ao requerimento, vou pedir para o Messina pegar um número, porque a gente sempre tem respondido, aí eu não sei se foi requerimento, mas a gente vê direitinho pelo número, se foi lá para a gente da CEMIL, ou talvez para a SPI, ou para a Secretaria de Transportes Metropolitanos, por conta da questão do pedágio da CPT. Mas a gente olha, tá, deputado? Tá? Está à disposição. Bom, então, vou pular aqui para o segundo ponto, que é a questão da Sabesp, né, que a gente já começou a falar um pouquinho das tarifas. E aí, o que a gente teve um cuidado de fazer também, que eu acho que é interessante para quem tiver oportunidade de olhar nos anexos 2 de cada município, seja de São Paulo, de Itapecerica também, no plano regional, os tópicos que a gente colocou de desafios, gargalos, porque o que a gente sempre falava muito, a universalização e melhoria de rede, renovação de ativo, é algo que é um desafio, de fato, porque senão já teria sido feito, né? A Sabesp tinha mais ali de 50 anos, né? Fez 50 anos ano passado. E isso é algo que a gente topou enfrentar exatamente para, primeiro, a gente puxar esse prazo para 2029, colocar quem estava fora e fazer mais investimentos, porque a gente via que tinha infraestruturas que estavam muito precárias. E está escrito isso, né? Isso é uma coisa que a gente precisa. A primeira coisa de uma boa política pública é fazer diagnóstico, saber que tem ações que a gente não resolve do dia para a noite, mas que precisa ter planejamento. Tanto que, se o senhor olhar lá, em cada anexo, em cada município, tem metas, ano a ano, tanto da parte de água, de esgoto, de expansão, de renovação, porque, de fato, a gente precisava ter mais investimento. Nessa questão de água que o senhor comentou, e aí eu também acompanhei, a gente está lá via URAI também, com o prefeito de Itapecerica, não só lá, Zona Sul, Zona Oeste, a gente sabe que tem desafios históricos, já acontece há muito tempo, e que a gente precisava enfrentar. Então, tem um tópico só de segurança hídrica, os investimentos que a gente falou, eles estão numa celeridade muito maior, então eu até trouxe um pouquinho lá naquele slide. Região Metropolitana de São Paulo, 8,3 bi de investimento, e aí desde da assinatura do contrato, né, mais de 950 mil pessoas com acesso à água, mais de 1 milhão com acesso a tratamento de esgoto. Vale do Paraíba e Litoral Norte, 954 milhões de investimentos, mais de 73 mil pessoas com acesso à água, 60 mil com acesso a tratamento de esgoto. Pardo Grande, Piracicaba, Capivari, 570 milhões de investimentos, mais 75 mil pessoas com acesso à água, 68 mil esgoto. Baixo Médio Tietê, 425 milhões, 66 mil pessoas com acesso à água, 51 mil esgoto. Alto e Baixo Paranapanema, 401 milhões, 64 mil pessoas à água, 51 mil esgoto. Vale do Ribeira, 115 milhões. Vale do Ribeira, que tinha 40% fora, porque era área rural, é área rural. E a gente colocou dentro exatamente para enfrentar um desafio que que a gente não fala tanto, mas que também é muito importante, que é o saneamento rural. E a gente está fazendo algo que o Brasil não está fazendo, e a gente vai ser vanguarda, que é o censo rural. Já está contratado, vai ser finalizado no final de 2026. 115 milhões, mais 10 mil pessoas, água, 2,9 mil, esgoto. Baixada, 483 milhões, isso em andamento, já 7,5 bi contratados. Para que lá? A gente tem problema em Guarujá também, por exemplo, histórico. O que está sendo feito? Um túnel, uma adutora para puxar lá de Cubatão, levar. Ano que vem já fica pronto. Itapecerica também já está fazendo uma solução estrutural, que é o que vai resolver o problema. O que aconteceu também em relação a esgoto? A Sabesp, se você olhar o investimento nos últimos anos, na última década, ela focou muito em água, e aí até por causa da crise hídrica, e foi muito eficiente nesse ponto. Mas como ela era pouco alavancada, ela acabou não olhando tanto para esgoto. Isso é um fato. E aí, as metas de esgoto, elas foram muito postergadas, olhando nos contratos antigos. Então, vários lugares que já era para ter tido universalização do esgoto, não tiveram por uma questão ali de remanejamento de recursos. Tá? E quando a gente fez,
a desestatização, o novo contrato, e aí eu sempre falo o novo contrato, porque para mim um dos grandes ganhos da desestatização é ter apertado o gatilho do artigo 14 da 14.026 para a gente conseguir fazer um contrato mais robusto, com uma regulação mais robusta. E não só... O Guilherme já levanta. E não só colocar na tarifa, porque qual era a lógica do forward-looking? Você coloca na tarifa algo que você ainda vai fazer. Por mais que tenha uma glosa por parte da agência em relação ao que você não fez, você tem que colocar para o próximo ciclo também, porque a universalização precisa fazer. Então, muitas vezes, você fica já colocando na tarifa algo que ainda não foi feito. Para quê? Para capitalizar a empresa. E aí, quando a gente fez a desestatização, era muito para capitalizar e para eu colocar a lógica inversa. Eu só vou colocar depois que eu fizer. Por isso que a gente está tendo essa quantidade de investimentos. Agora, problemas, desafios, isso vai ter. Isso vai ter. Isso a gente nunca falou que ia ser do dia, ia assinar o contrato, ia ter esgoto para todo mundo no outro dia, ia ter água para todo mundo no outro dia. Isso a gente nunca falou, porque a gente sabia que era inexequível. Agora... Secretária, permita. Vamos chegar no chão, colocar o pé no chão. Para a população que está sofrendo, né, ela fica imaginando, e a gente fica imaginando, teve o exemplo da Enel, da privatização, de todos os problemas que deu. Está se repetindo com a Sabesp os mesmos problemas da Enel. É demissão de funcionário, falta de funcionários na rua, e o Estado tem duas agências, Artesp e Arcesp. E os problemas estão aí, não tem fiscalização, não tem quadro de funcionário para fiscalizar. Na verdade, aí... Só terminando, quando eu falo da loja para atender a população em Santo Amaro, que nós somos lá presencialmente, né, e no final mandaram a gente agendar lá no Imboimirim, que é na região também, a dificuldade e o sofrimento daquele povo, e a gente percebe que são coisas que tem que resolver imediatamente, tem que se preparar para isso. Os investimentos, é lógico, a longo prazo, vai demorar, mas o dia a dia da população é impressionante, a burocracia e a dificuldade que cria para a população. Quando a pessoa, vamos falar o que as pessoas, a pessoa que tinha uma conta de água, que tinha a tarifa social, que de repente começou a receber tarifa integral, essa pessoa tem que resolver imediatamente. E o Estado não se preparou para isso, é o sofrimento da população. Tá, aí, deputado, bom, vou só completar, tá? Para eu conseguir desenvolver a linha de raciocínio para responder adequadamente o senhor. O Estado, sim, se preparou, passou uma lei complementar que foi aprovada aqui para fortalecer a Arcesp, tanto que a quantidade de fiscalização, e agora o que está aparecendo, é porque a gente está apertando a fiscalização. Tanto o CETESB, quanto a Arcesp, quanto uma governança que não tinha, uma governança regional aqui, para ajudar os municípios. Muitas vezes, principalmente os pequenos, eles estavam com um contrato, eles não conseguiam nem acessar o que era necessário. Agora a gente está fazendo esse suporte e está, sim, correndo atrás do que está errado, tem que corrigir. O que está ineficiente, sim, tem que ficar mais eficiente. E, para isso, a gente tem um contrato mais robusto, que eu falo para os municípios, o que interessa para a gente é cada pessoa. E a gente sabe que precisa melhorar. Foi por isso que a gente fez esse processo. O senhor pode não concordar, mas o que eu estou trazendo aqui é muito do que a gente estudou, do que a gente está vendo, dos números que a gente está, sim, olhando, fiscalizando. O que tiver errado vai ser fiscalizado e punido. E aí, bom, para poder, até depois, se o senhor quiser, passa o endereço para a gente do escritório de contabilidade, a gente olha, a gente vê. Isso é uma coisa que eu mesmo estou super à disposição para sempre a gente olhar para a melhoria na prestação dos serviços. De novo, tem coisa que é histórica, tanto que não universalizou esgoto até hoje, porque, de fato, é um desafio. Tem lugares que nunca estiveram vistos pelo poder público, que agora estão dentro de um contrato, tem meta. A lei federal coloca a meta de universalização para 2033. Tem lugares no Brasil que estão passando para 2040. A gente puxou para 2029, porque a gente sabe que é um desafio, mas a externalidade positiva é gigantesca quando você faz isso. Agora, vai ter desafio, vai ter interrupção em trânsito? Vai, não tenho dúvida disso. Mas está contratualizado e, sim, a gente tem que ficar em cima, não tenho dúvida nenhuma. CETESB, eu mostrei aqui, de fato, estava 12 anos sem concurso.
A gente fez concurso, chamamos 224 funcionários, vamos chamar, estamos pleiteando mais 60 agora. A Arcesp, a gente já está trabalhando para soltar concurso também, a Artesp da mesma forma. A secretaria mesmo, eu cheguei, tinha um funcionário na parte de resíduo sólido, eu criei uma diretoria agora só para mexer com isso. Então, a gente está, sim, fortalecendo, se preparando. Criei uma subsecretaria, saneamento, tudo organizado, água e esgoto, parte de recursos hídricos, parte de resíduos sólidos. Então, só para deixar claro aqui que, sim, é desafio, está contratualizado, tem investimento em curso, não vamos resolver do dia para a noite, mas as metas têm que ser cumpridas, reguladas e fiscalizadas. Ilha do Bororé, da mesma forma que isso tem até a questão no contrato que antes estava fora, a gente está olhando e está colocando dentro do prazo da universalização, porque agora todo o território do município está dentro. Claro, tem prazos, tem cronograma, a gente quer o máximo da celeridade, do fato de ter puxado de 33 para 29, é isso. Isso, junto, além da expansão da renovação, se você olhar no plano regional, salvo engano, na página 546, está escrito lá uma questão das elevatórias, inclusive, da própria elevatória de Pinheiros, que precisa, sim, fazer um retrofit grande, a gente sabia disso, né? Está escrito isso. E por quê? Porque já é uma infraestrutura muito antiga e que você precisa mudar. É fácil? Não é, mas tem que fazer, tem um planejamento, e a gente vai o máximo cobrar para ser feito o mais rápido possível. E se tiver alguma intercorrência, algum erro, aí tem multa, tem tudo, e tem que ser feito, e a gente vai fazer. Em relação a questão da tarifa, eu já falei, né? Eu comentei um pouco quando o deputado falou. De novo, só pelo fato da gente ter automatizado o CAD único, 219 mil famílias entraram automaticamente na vulnerável. Agora, o que a gente percebeu? Isso são mais de 600 mil pessoas que não tinham nada de desconto. O que a gente percebeu? Que tinham pessoas que estavam fora do CAD único. E aí foram os mutirões para colocar essas pessoas no CAD único e para a gente, de fato, ver isso daqui que não tem no Brasil, que é um programa de política pública de tarifa social muito robusto, com 3 categorias, 78%, 72%, 50%, para poder estimular as pessoas a entrarem no 78% e no 72%. A lei federal coloca 50%. E a redução que eu já comentei aqui, que foi dada no dia 23 de julho de 2024. Tá? Bom, então, a parte de pedágio. Eu acho que o Benini vai estar até aqui semana que vem, mas vou falar um pouquinho também, tá? Aqui muito com um viés de política pública e para explicar, porque o senhor falou de diálogo. A gente está sempre à disposição para dialogar e principalmente para passar informação técnica, para explicar. Eu acho que isso é importante. Por quê? Eu acho que tem uma confusão muito grande em relação a essa questão do pedágio, do praça de pedágio versus free flow. O que eu ouço às vezes? E aí, quando a gente vai nos municípios e conversa mesmo com as prefeituras, vereadores, o pessoal fala assim, vocês vão trocar uma praça por 20. E não é isso. O bom da tecnologia, isso é no mundo inteiro, não é só aqui, né, no Brasil, no estado de São Paulo, é você usar a tecnologia para ter justiça tarifária, que foi uma das perguntas do senhor, né, que encarece ou barateia. O que é importante a gente olhar? Os trajetos. O importante é a gente olhar os trajetos e a redução no trajeto. Porque nos trajetos, se você olhar, tiveram várias reduções e várias previsões de redução, se a gente for olhar. Por quê? Porque aí eu tenho uma rodagem por quilometragem, eu tenho uma justiça tarifária muito maior do que uma praça de pedágio fixa, em que muitas vezes, isso a gente... Já de muito tempo, quando a gente estava lá no Ministério da Infraestrutura também, quando a gente tinha audiência, o pessoal falava, poxa, o município que está logo aqui, ele sofre muito mais do que o município que está aqui, que não está pagando nada. Então, a questão do fixo, da praça de pedágio, ela gera uma ineficiência em relação à justiça tarifária, que o free flow ajuda no que a gente fala ali de efeito carona, que a gente chama na parte regulatória. Então, é uma tecnologia que, sim, vem para ajudar a questão de justiça tarifária. Não tenho dúvida nenhuma disso, isso não só no Brasil, tá? No mundo inteiro. A gente está sempre aberto ao diálogo, tá? Tem contratos que eles já foram feitos, eles têm que ser cumpridos, e, mesmo assim, o governador continua conversando, continua dialogando, porque o que interessa é o que o senhor falou, são as pessoas, é a mobilidade. O que a gente estuda e que a gente faz muita análise?
e por isso que a gente lançou o São Paulo para toda a obra, olhando a malha do estado de São Paulo, tanto estadual como vicinal, que é uma coisa que a gente discute muito com os deputados aqui. Vicinal, a gente tem 220 mil quilômetros de estradas municipais. O que faz sentido eu estadualizar? O que faz sentido eu colocar em concessão? Porque aí eu não tenho o recurso necessário para fazer muito investimento num prazo curto e amortizar ao longo do tempo. O que faz sentido o DR fazer? Que são, por exemplo, o acesso a bombas, que ficou anos sem fazer, a gente está fazendo agora, demos ordem de serviço. São as ciclovias lá em Eldorado, para comunidades tradicionais. Então, a gente tem olhado cada uma das vias para ver o que tem sinergia, o que é mais eficiente, olhando as pessoas. E aí, olhando, seja tributo, seja pagamento de tarifa, preço público, enfim. E tem muitos trechos que a gente vê que faz sentido, porque senão eu não consigo duplicar. Eu não consigo dar mais segurança, porque o que as pessoas querem também, claro, é o deslocamento, mas é o deslocamento com qualidade. É a segurança, é você ter uma boa drenagem por conta das chuvas, das enchentes, que é o que a gente tem botado também nas concessões do concessionário, apresentar um plano de resiliência climática em 180 dias. Então, isso tudo a gente consegue em determinados trechos quando eu estou num contrato de longo prazo. Por quê? Porque eu amortizo ao longo do tempo. E o Free Flow, ele vem para ajudar na justiça tarifária, que antigamente, lá na época do Mário Covas, por exemplo, que de fato começou aqui uma lógica de concessões, né, antes até, mas enfim, que ele não tinha essa possibilidade. E tanto que, por causa disso, São Paulo tem 9 das 10 melhores rodovias do Brasil. Por quê? Porque veio investindo ao longo do tempo com esses instrumentos contratuais em que a concessão é uma delas. Lembrando que é mais investimento em bem que é público, é reversível, vai voltar lá de 30 anos. Tá? Então, falando aqui de forma geral, tá, deputado? E tenho certeza que o Benini também, quando ele vier, ele vai responder também isso. A questão de multa, inclusive, é uma previsão, não é do Estado de São Paulo, é do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB, que foi alterado para poder constar essa lógica de evasão, né, e isso é muito em linha do comportamento, porque o comando e controle ele também tem um comportamento de você evitar com que quem pague sofra mais do que aquele que não está pagando. Então, existe essa lógica do comando e controle por trás da questão das multas da evasão. E aí, claro, o que cada vez mais se tenta? Fazer comunicação, para poder falar, explicar, falar, olha, o que é o sem parar, o que é isso aqui, como é que tem que fazer, não pagou, entra no site, vai, faz. Então, isso é uma coisa que a gente tem tentado cada vez mais. E que, de novo, a gente está aberto ao diálogo para passar informação. Governança, que o senhor falou. O que a gente tenta muito olhar em relação à governança? E aí, muito em respeito à própria Constituição Federal, né? Então, os entes, o que cabe, por exemplo, aos executivos? O que a gente traz da sociedade civil? O que claro, a gente sempre, para a gente é ótimo ter a participação dos deputados, como a gente tem no próprio Conselho de Política Energética também, representante aqui. O de mudanças climáticas vem de uma lei da PENC de 2009, que aí a gente seguiu, enfim, a gente fez uma governança sem prejuízo da gente pensar, tá? A gente está super aberto aqui para cada vez mais ter controle social e, independentemente, deputado, de estar lá designado num decreto. A gente sempre abre, quem sempre participa até aqui da Assembleia no de mudanças climáticas é o pessoal da deputada Marina Elon, acho que ela não está aqui, mas a gente sempre dá voz, sempre que pergunta, para a gente é ótimo. Tá? Então, a gente está assim, super aberto em todos os conselhos, a gente quer que isso funcione. Por isso que eu tenho feito reunião, eu tenho puxado pessoalmente esses assuntos. E do trem da CPTM, eu aí, Messina, vamos entrar em contato com o pessoal da Secretaria de Transportes Metropolitanos, que está vinculado ao metrô, que aí a gente também te atualiza, tá, deputado? E aí a gente vê se tem requerimento nessa área, a gente entra em contato lá com a Secretaria também, a gente está à disposição para ajudar, tá bom?